Nessa aula a gente vai falar da análise de causalidade e estabilidade aplicado aí a sistemas lineares e invariantes no tempo que são discretos. A gente já viu isso, esse tipo de análise, né, de causalidade e estabilidade usando a transformada de Laplace, que era aplicado para sistemas contínuos. Agora a gente vai fazer isso para slits discretos usando a transformada Z. Antes de entrar no raciocínio, que é bastante similar ao da transformada de Laplace, a gente precisa revisar algumas coisas. Então, a propriedade da convolução nos diz que a convolução de duas sequências discretas no domínio Z ela é modelada aí pela multiplicação das transformadas Z, certo? E no contexto mais amplo, a transformada Z é chamada de função de transferência, ou transfer function do sistema. A causalidade e a estabilidade do slit discreto vai estar associada à localização dos polos e zeros, particularmente dos polos, e da região de convergência da transformada Z da H de Z, ou seja, quem vai dizer se o sistema é causal estável é exatamente a localização dos polos aqui da nossa transformada Z do H de N, ou H de Z, a função de transferência, e particularmente a região de convergência. Nós vimos sobre a causalidade, né? Então, o primeiro aspecto que a gente vai avaliar é a causalidade. Nós vimos que um sistema linear variante no tempo discreto ele é causal se a sua resposta ao impulso satisfizer essa condição aqui de h de n igual a zero para todo n menor que zero. Ou seja, para toda amostra menor que a amostra zero, a gente vai ter um valor zerado e a minha resposta ao impulso do meu sistema só tem valores a partir da amostra n igual a zero, certo? E a partir dali ela pode ser qualquer coisa. Isso implica, né, que a h de n de um slit causal ela é um sinal lateral direito. E isso já diz muito sobre a região de convergência que a gente pode ter para esse tipo de sistema, certo? Nesse caso, a convergência vai ter que ser uma coisa externa a algum círculo no nosso plano real imaginário. Tá? Então a gente tem aqui um esquema em que a gente tem um polo, né? Um sistema simples que tem um polo só, e a região de convergência é a região externa a esse círculo. Nesse caso, a gente teria um sistema que tem resposta lateral direita, certo? Ser lateral direito é necessário. Então a gente vai ter esse tipo de região de convergência aqui. Mas não é suficiente. A H de Z tem que satisfazer três condições para que o nosso sistema linear variante no tempo seja causal, assim como teve que acontecer lá na transformada de Laplace. Essas três condições são análogas à transformada de Laplace e a gente pode raciocinar sobre elas agora. Primeiro, a região de convergência de um sinal lateral direito. Esse sinal, no caso, é a resposta ao impulso do sistema, mas a região de convergência da H de Z vai ser o exterior de um círculo no plano Z, assim como aconteceu nesse exemplo aqui, certo? Então, a condição número 2 é que a H de Z seja racional, ou seja, seja formada por uma razão de polinômios com ordem finita, né? E a região de convergência tem que incluir o infinito, né? Isso implica que a gente não pode ter um polo no infinito, porque se a gente tiver um polo aqui no infinito, a região de convergência vai daqui até o infinito, mas não inclui o infinito. E a gente precisa que a região de convergência abranja todo o plano Z a partir dessa circunferência. Tá? Então a gente precisa que a região de convergência seja, que a H de Z seja formada por uma razão de polinômios de ordem infinita. E basicamente isso aqui está dizendo para nós que se o sistema é causal, a transformada Z desse sistema pode ser definido aqui por esse somatório, né? Só que agora o somatório não vai mais de n de menos infinito até o infinito, vai de n igual a zero até o infinito, porque o sistema é causal, logo não existe amostra para n menor que zero. Então isso implica que a nossa H de Z ela não tem potências aqui positivas de Z, ou seja, você vai ter aquela soma ponderada e o nosso z sempre vai ser z elevado a zero, z elevado a menos 1, z elevado a menos 2 e assim por diante, certo? Essa condição aqui é uma
na verdade, a condição 3 é uma forma de expressar também a condição 2, né? E a condição 3, ela está dizendo, basicamente, que a nossa h de z tem que tender a um valor finito, quando z tender ao infinito, certo? Ou seja, se eu fizer o limite de h de z com z tendendo ao infinito, o valor dessa razão aqui tem que dar um valor finito, certo? Isso só vai acontecer se a ordem do polinômio no denominador for maior ou igual à ordem do polinômio no numerador. Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, um polinômio aqui de ordem 2 e em cima a gente tiver um polinômio de ordem 1 ou 2. Se a gente tiver embaixo um polinômio de ordem 3 e em cima um polinômio de ordem 1, 2 ou 3, por exemplo, né? Então a ordem do polinômio no denominador tem que ser maior do que a ordem do polinômio no numerador. E a razão para isso é que se a ordem do polinômio no numerador for maior, né, se for um z ao cubo e embaixo tiver um z ao quadrado, a hora que z tender ao infinito, naturalmente nesse caso h de z vai tender ao infinito também, certo? E aí a gente vai ter um polo no infinito, e isso não pode acontecer. Temos um exemplo aqui de causalidade, de análise de causalidade. A gente tem esse sistema aqui dado por essa função de transferência, com região de convergência módulo de z maior que 2. Então a gente tem aqui um polo em 2, a região de convergência é todo o plano externo a ele, não incluindo o infinito. E se a gente analisar essa função de transferência aqui, né, se fizer simplesmente um algebrismo aqui, a gente vai ter essa função de transferência. E se a gente analisar os polos, nós vamos ver que tem um polo em meio e um polo em 2. Acho que eu esqueci de plotar aqui o polo em meio, mas teria um polo aqui dentro da circunferência unitária, tá? Então a gente tem a circunferência unitária para referência e tem um polo aqui em meio e um polo em 2. Então, aqui a gente satisfaz a condição da RDC ser externa ao polo mais externo, ou seja, a minha H de N é lateral direita. Isso aqui simplesmente diz isso, que ela é lateral direita. Agora, para ser causal, a gente tem que testar o que acontece com o h de z quando o z tende ao infinito. Então, se a gente fizer esse teste usando um limite, né, nessa expressão aqui, e usando um L'Hopital, a gente vai ver que h de z tende a 2 quando o z tende ao infinito. Tá? E a gente nota, olhando aqui para a expressão, né, de que a ordem do denominador é 2 e a ordem do numerador também é 2. Então, satisfaz essa condição aqui de a ordem do denominador ser maior ou igual à ordem do numerador. No caso, é igual. Então, a gente tem que esse sistema aqui é causal, porque satisfez as três condições. Agora, a gente pode analisar a estabilidade. Nós vimos que aí a definição de estabilidade implica que o sistema possui uma resposta finita, uma resposta limitada, o y dele é limitado, né, por ser ali, né, uma constante, mesmo que c seja grande, é limitado, não é infinito, se a entrada for finita. Então, se eu tiver uma entrada limitada, eu tenho uma saída limitada. Mesmo que a saída seja maior do que a entrada, ela continua sendo limitada. Esse é o teste formal de estabilidade, né? E nós vimos também que o sistema linear variante no tempo satisfaz a seguinte condição. A resposta ao impulso é absolutamente somável, né? No caso do sistema contínuo, ela era absolutamente integrável, no caso do sistema discreto, ela é absolutamente somável. Então, se você somar todas as amostras, o módulo de todas as amostras da tua H de N tem que ser um valor finito, certo? Isso é a definição de um sistema estável, tá? Esse fato da resposta ao impulso do meu sistema linear variante no tempo discreto ser absolutamente somável implica que a transformada de Fourier do sinal discreto existe. Ou seja, a gente consegue computar a transformada de Fourier baseado na definição da transformada de Fourier de um sinal discreto que é dado por essa expressão aqui, certo? Aqui não é a transformada de Fourier, exatamente a transformada de Fourier do sinal discreto. Então, aquela integral da transformada de Fourier se torna um somatório. Tá? Então, a transformada vai existir. Isso tem a ver com a nossa região de convergência, porque eu já disse para vocês em aulas passadas que a transformada de Fourier é definida naquele círculo unitário. Né? Então, a região de convergência a condição única de estabilidade é que para que o sistema linear variante no tempo seja discreto, ele seja estável,
a região de convergência da minha HDZ deve conter a circunferência unitária. Então, nesse caso que a gente fez aqui, a região de convergência está para lá do polo em 2 e não inclui a circunferência unitária. Então, embora esse sistema aqui ele seja causal, ele não é estável. Então, para a gente ter sistemas estáveis, os nossos polos, todos os nossos polos têm que cair aqui dentro, né, da circunferência unitária. Ou dentro para ele ser causal também. Então, a condição de causalidade e estabilidade é, primeiro, a ordem do denominador ser maior ou igual à ordem do numerador, é uma condição para o sistema ser causal. A h de z tem que tender a um valor finito quando z tender a infinito, isso é uma condição de causalidade. A região de convergência da h de z tem que ser o exterior de um círculo no plano z, isso é uma condição para ele ser lateral direito, portanto é uma condição para ele ser causal. E para ele ser causal e estável, todos os polos da h de z precisam estar no interior do círculo unitário. Isso implica que se a nossa região de convergência for externa a este círculo aqui, que está no interior da circunferência unitária, então, se a gente tiver esse círculo aqui para fora, a gente vai incluir a circunferência unitária, que define a transformada de Fourier do sinal discreto. E aí, incluindo a transformada de Fourier do sinal discreto, a gente tem um sistema estável. Quando a gente consegue computar a transformada de Fourier do sinal discreto, a gente tem um sistema estável. Isso é absolutamente análogo lá ao que aconteceu na transformada de Laplace, só que na transformada de Laplace a nossa região de convergência tinha que incluir o eixo imaginário, que era exatamente o eixo Jω, né? Que era o eixo da nossa transformada de Fourier. Aqui a gente não tem um eixo vertical, a gente tem uma circunferência que define a transformada de Fourier e a região de convergência precisa incluí-la para que o sistema seja estável. E aí, para o sistema ser estável causal, a gente tem que respeitar essas condições aqui dadas no slide. Bom, isso fecha a questão de análise da transformada Z. E, claro, quando a gente quer usar a transformada Z para sintetizar filtros digitais, nós queremos sintetizar filtros digitais que sejam estáveis e causais, porque a gente quer aplicar esses filtros, muitas vezes, no processamento em tempo real de sinais. E filtro digital nada mais é do que computação no computador. Então, para gerar filtros causais estáveis, a gente precisa respeitar essas condições que estão no slide, o que implica que os polos do meu filtro sintetizado vão ter que estar dentro aqui da minha circunferência unitária. Certo? Então, nas próximas aulas, a gente vai falar dos filtros digitais e vai dar exemplos computacionais de como calculá-los, o que eles estão fazendo com o sinal especificamente, etc. E a gente vai falar de dois tipos de filtro. O filtro IIR, que é o Infinite Impulse Response Filter, e o filtro FIR, que é o filtro de Finite Impulse Response Filter. São dois filtros ligeiramente diferentes, são dois filtros digitais que a gente pode sintetizar, eles têm diferenças entre eles, de flexibilidade, de custo computacional, etc. Mas a gente vai dar alguns exemplos interessantes sobre esses dois filtros e a gente tem que ter filtros causais estáveis, por isso que essa aula vem antes, tá bem? Até mais.